Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 12 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição: Brasil ultrapassa a marca de 800 mil infectados e 40 mil mortes por coronavírus. Dória anuncia que vacina para a Covid-19 será produzida em São Paulo. Campos do Jordão aumenta a flexibilização do comércio. Bolsonaro diz que vetará extensão do auxílio emergencial se Congresso fixar em R$ 600. Dos altos da Cassiano Ricardo, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem acompanha a gente aí de casa, né? Como sempre, relembrando aqui que estamos ao vivo e a sua participação é muito importante. Então, comente, participe, interaja conosco aqui do Abre Aspas, assim como já fez, deixa eu pegar aqui, a Ana Souza, que mandou bom dia aqui pra gente. Continuem participando aqui conosco do Ao Vivo no Abre Aspas. Exatamente. Vamos às notícias de hoje. O Ministério da Saúde informou na noite de ontem que foram 1.239 registros de morte incluídos no balanço em 24 horas, totalizando 40.919 óbitos. O número de casos confirmados em 24 horas foi de 30.412, chegando ao total de 802.828 infectados. Apenas os Estados Unidos têm mais confirmações da doença em todo o mundo. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há 345.595 recuperados. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem uma parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac para testar e produzir uma vacina contra o coronavírus. Ele estima que, após os testes, a vacina poderá estar disponível até junho de 2021. Se aprovada, esta será a segunda vacina a ser testada e pode ser produzida no estado. A outra será testada dentro de uma parceria da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com a Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, a vacina do Instituto Butantan se encontra na fase 3. Em nota, a Sinovac afirma que a vacina foi eficiente na proteção de macacos rhesus. Durante o anúncio, Dória ressaltou ainda que é preciso superar as desavenças do Brasil em relação à China ou qualquer outro país. Pois é, Glauco, a gente começa aí com essas duas notícias, né? Infelizmente, os números do coronavírus chegando a um número bem alto, né? 40 mil mortes, 800 mil casos. E Glauco, deixa eu pegar aqui o nome do instituto que fez o teste, tem números dizendo que o Brasil está testando 20 vezes menos do que o recomendado, né? A gente sabe que o presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, afirmou que um dos motivos do país americano ter tantos casos é que ele tinha uma das melhores testagens do mundo, caso que não está acontecendo aqui no Brasil. Esse estudo foi elaborado aí pelo professor do Instituto de Biociências da USP São Paulo, né? Enfim, essa vacina aqui em São Paulo, previsão para ser entregue em junho, né? A gente vê que é uma data de quase um ano para frente. Alguns países como Estados Unidos e Israel, por exemplo, já afirmaram que querem a vacina ainda para o final deste ano. Vamos tentar ser otimistas, né? Quem sabe ainda não sai esse ano, quem sabe os testes não são acelerados e dá tudo certo, porque a gente sabe que, infelizmente, essa pandemia só vai passar com a vacina, né? Não tem a menor dúvida, e falando em pandemia, na verdade, cremos todos que nós só saberemos o que aconteceu ou o que acontece, de fato, com essa pandemia aqui no Brasil, com os livros de história. A desconfiança que hoje reside sobre o governo em todos os níveis é enorme por parte da população. Com relação à vacina, esperamos todos que realmente, mesmo que seja lá para junho de 2021, que ela se efetive mesmo. Porque quando se trata do poder público aqui no Brasil,
Uma certeza nós já temos, vai atrasar. Ponto 1. Segundo, vai ficar mais caro do que o pretendido inicialmente. E em terceiro lugar, a justificativa por parte dos nossos governantes sempre é pífia. Vamos esperar e torcer com toda a esperança de bom brasileiro que isso se concretize. E mais um ponto aqui, o nosso parabéns ao grande Instituto Butantan, sede de grandes pesquisadores, uma entidade séria, tantas e tantas vezes relegada a um plano de esquecimento por tantos governos atrás. Parabéns ao Instituto Butantan. Exatamente. Glauco, vou ler alguns comentários aqui. A Vanessa Oliveira manda bom dia, Valderi Teixeira manda bom dia, Eugênia Minicucci, Patrícia Souza, Lourdes Moreno, e a Patrícia ainda pergunta: vocês já acham que pode acontecer o lockdown em São Paulo? Patrícia, infelizmente quando a gente fala de poder público, né, a gente não sabe o que virá pela frente. A gente falava, por exemplo, que a nossa região deveria entrar na fase 3 do isolamento, porque o governo do estado vinha dando indícios disso, mas no final das contas o governo do estado manteve a fase 2 até o dia 28. Então, não sabemos o que aguardar do estado, a gente espera, obviamente, que os números caiam para que seja possibilitada aí uma flexibilização maior. Mas o lockdown, eu acho que nesse momento, pelo menos, está descartado, pelo menos até o dia 28, né? Que é quando vai essa quarentena oficial. Muito obrigado por participar aqui conosco do Abre Aspas. Obrigado a Patrícia e a todos vocês que participam efetivamente. Agora, uma coisa a gente sabe, não sei. É a resposta mais adequada quando se trata, em primeiro lugar, do governo e em segundo lugar, de pandemia no nosso querido Brasil. A resposta correta é, não sei. Em live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos seus seguidores nas redes sociais que filmem o interior de hospitais públicos e de campanha para averiguar se os leitos de emergência estão livres ou ocupados. Bolsonaro defendeu que, caso as imagens demonstrem alguma anormalidade, elas sejam enviadas ao governo federal, que repassará para a Polícia Federal ou para a Agência Brasileira de Inteligência para que sejam investigadas. A entrada em unidades de saúde sem autorização não é permitida. O gesto coloca o visitante em risco de contaminação, sobretudo, claro, em meio à pandemia. Douglas Cruz, o que é isso? Eu acho que a gente tem o trecho do vídeo, né, Pedro? Isso mesmo? Coloca aí pra gente ver. As informações que nós temos, pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Exatamente. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas, inclusive, as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e o encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, tá certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Douglas Cruz? Pois é, Glauco, no mínimo de mau gosto a orientação, né? A gente sabe que esses leitos específicos de UTI para o coronavírus têm uma capacidade de contaminação gigante. Tanto é que nós, aqui da equipe jornalística, somos orientados a não entrar lá, mesmo com toda a proteção, máscara. Geralmente a gente é orientado a entrar nos leitos antes da chegada dos pacientes. Enfim, a gente sabe que muitos deputados, principalmente a deputada aqui de São José dos Campos estadual, Letícia Guiar, já fez um vídeo denunciando que alguns leitos estão subutilizados, que não estão sendo totalmente utilizados. Isto é uma coisa. Agora, a pessoa comum, o cidadão aqui, entrar no leito de UTI é completamente descabido, porque a gente sabe que o potencial de contaminação é enorme. As pessoas não devem seguir essa orientação. Eu creio que é ser patético quando o poder constituído de um país convoca a população a fazer um trabalho que compete a ele fazer. Em primeiro lugar, para fazer isso daí, deveria haver confiabilidade e seriedade, para que não precisasse haver essa fiscalização por parte do público. Ponto 1. Segundo, eu já vi esse filme há muito tempo atrás, uma dita Sua Excelência, conhecido como José Sarney, convocou também o povo brasileiro para ser o seu fiscal e acabou em água aquilo lá. Triste
triste o país que precisa passar por isso daí. Mas pegando a carona de que talvez seja bom, vamos fazer isso com tudo, desde o buraco na rua até a saúde pública. Vamos levar a sério, senhores governantes, a opinião do cidadão, do eleitor, do pagador de imposto, que faz todo o seu trabalho, e se quando ele fiscalizar, falar assim, eu gostaria que viessem tapar esse buraco aqui, se tomasse uma atitude, como é feito agora, se manda para a Polícia Federal, se manda para a Agência de Informação do Brasil, vamos começar na raia miúda, aqui na Prefeitura, fazendo alguma coisa. Patético, patético. E Glauco, vale ressaltar que, por exemplo, a pessoa do governo federal que tem esse dever de fiscalizar o SUS, que é o ministro da Saúde, em momento algum durante a pandemia pisou no estado de São Paulo, que é o estado que tem mais mortes e casos no Brasil, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Vamos nós. Também durante a transmissão ao vivo, o Bolsonaro afirmou que pretende vetar a prorrogação do auxílio emergencial se o Congresso decidir pela manutenção do valor atual de R$ 600. Na última semana, o Ministério da Economia informou que pretende pagar 2 parcelas adicionais no valor de R$ 300 cada. De acordo com o presidente, o pagamento de mais 2 parcelas no valor atual geraria um impacto adicional de R$ 100 bilhões nas contas públicas. Bolsonaro afirmou que isso atrapalharia na gestão da dívida pública e da taxa básica de juros da economia, a tal taxa Selic. Pois é, Glauco. Teve as tratativas oficiais aí do governo com o Congresso, principalmente na presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, dizendo que essas parcelas poderiam ser ampliadas se os 3 poderes aí reduzissem os salários, né? Inclusive o presidente Jair Bolsonaro disse que pagaria tranquilamente mais 2 parcelas se os deputados reduzissem os salários. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, porque até o atual momento ninguém falou em redução de salário, ainda não teve uma proposta oficial e por enquanto segue barrada aí as outras 2 parcelas, pelo menos inteiras, do auxílio emergencial. Não tem dúvida. O Douglas, me atualiza, por favor, com relação ao nosso glorioso fundo eleitoral lá. Intacto. E continua intacto? Continua intacto. Que bom. Eu estava assustado porque as nossas diletas, pretensas, suas excelências para a próxima eleição, não se preocupem que está tudo garantido. Intocável este dinheiro para que a gente possa ouvir toda a patetada que será distribuída aos nossos pavilhões auditivos para as próximas eleições, se houverem aí em outubro. Eu estou curiosíssimo para ouvir o que as suas pretensas, suas excelências nos dirão para ganhar os nossos votos. E o plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o pedido de habeas corpus para decidir se o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve ser excluído das investigações no inquérito que apura notícias falsas e ameaças contra ministros da Suprema Corte. O julgamento será no plenário virtual do STF e ministros terão 6 dias para apresentarem seus votos no sistema eletrônico do Supremo. Antes de o pedido ser analisado pelo STF, a Polícia Federal foi ao Ministério da Educação para ouvir Weintraub no dia 29 de maio. Na oportunidade, porém, o ministro da Educação optou por ficar em silêncio, fato que ele deveria exercer por muito mais vezes, creio eu. Pois é, Glauco, enquanto a gente tem um ministro da Educação sendo envolvido em várias polêmicas, a gente ainda não tem a definição da data do Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio é a maior prova pública do Brasil, inclusive da América Latina, então vamos aguardar aí como será esse inquérito com o ministro da Educação e depois disso eu acho que vai ficar para segundo plano a educação, né? Mais uma vez, né, Douglas? Pois é, vamos a um rápido intervalo para tomar uma água, dar uma respirada, relaxar e voltamos com o segundo bloco. Fique com a gente.
9 horas e 55 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira. E uma sexta-feira muito especial, né, Douglas? Exatamente, sexta-feira 12 aí, Dia dos Namorados. Não é sexta-feira 13, hein, Gal? Não, 12, ufa, Dia quase. dos Namorados. O pessoal comentando aqui, não sobre o Dia dos Namorados, mas falando sobre outras coisas aqui na nossa live. Participando aqui do jornal ativamente com a gente, Ana Souza, comentando aqui sobre as frases ditas aí pelo ministro da Saúde, que andou errando alguns termos de geografia lá na reunião ministerial. Eulália Ferreira Teixeira manda bom dia. O Ângelo José Nogueira falou aqui, precisamos parar de incentivar maluco a fazer maluquices, né? E o José Márcio faz um comentário aqui interessante. Não iremos viver para ver os nobres políticos colaborarem com o povo. O pessoal participando ativamente, muito obrigado por darem sua opinião aqui no Abre Aspas. Pois é, muito obrigado pela participação de todos vocês e o José Márcio aí que entrou em contato com... Pois é, isso daí é uma coisa que dói muito e colaborar, ainda você foi muito generoso, porque... Suas excelências têm que enfiar na cabeça, ou não vão enfiar nunca, essa é a grande verdade, que eles são funcionários públicos, só isso. Eles não têm que colaborar, eles são exageradamente bem pagos pelo serviço que eles entregam. Porque no mundo corporativo, no mundo real, eles não durariam um mês, porque são incompetentes, para dizer o mínimo. Parabéns ao José Márcio pelo termo colaborar. Pois é. E a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte chegou a 143 óbitos confirmados por coronavírus. A região viu os casos dispararem no mês de junho. Em apenas 11 dias, 1.248 diagnósticos positivos foram registrados. Aumento de 210%. Ao todo, a RM Vale tem 3.570 casos positivos da nova doença. A cidade com mais casos é São José dos Campos, com 1.397 e 56 mortos. Ontem, mais uma morte foi confirmada na cidade. Em seguida, aparecem São Sebastião, com 424 confirmados e 6 óbitos, Jacareí, 323 casos e 17 mortes, Taubaté, que registrou a 6ª vítima fatal ontem, contabiliza 247 casos e fechando o top 5 vem Caraguatatuba com 244 casos e 14 mortes. Pois é, Glauco, a gente vem trazendo esses números aqui, muitas pessoas falam, mas quando você fala aí de disparada é um grande exagero. Não é um grande exagero, vou trazer alguns números. Por exemplo, nos 11 primeiros dias de junho desse mês, como o Glauco já falou, foram registrados 1.248 casos de coronavírus na nossa região. Nos 11 primeiros dias aí do mês passado, mês de maio, foram registrados 402 casos. É uma diferença, Glauco, deixa eu pegar a calculadora aqui e fazer uma conta, de 846 casos a mais. Então é mais que o dobro, 210%, portanto a nossa região é que nesse mês marca aí o retorno, o aumento da flexibilização da quarentena, né, com a abertura de comércios, deve sim tomar muita atenção e a gente ressalta que os cuidados individuais são extremamente necessários nessa retomada aí do comércio. Pois é, vamos falar pela primeira vez hoje. Tomem cuidado, continuem tomando cuidado, não vamos relaxar, isso é muito necessário. E a cidade de Taubaté vai ampliar em 50% o número de leitos de UTI destinados a pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. A medida da prefeitura foi adotada após a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis no Hospital Municipal Universitário e no Hospital de Campanha atingir a marca de 75%. O reforço abrange a instalação imediata de 4 novos leitos e outros 6 até a próxima semana, distribuído nas 2 unidades hospitalares. Com isto, o município passa a contar com 30 leitos ao todo de UTI exclusivos para estes casos. Pois é, a gente está falando dos leitos públicos, né, de UTI, e vale ressaltar que Taubaté tem uma grande importância ali para a sub-região de Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava, Campos do Jordão, portanto é muito importante a gente ficar atento aos números de leitos da região, não ir lá verificar, né, como a gente falou no primeiro bloco, filmar não, mas cobrar sim os governantes, perguntar se existem leitos disponíveis. A gente sabe que o governo federal fez um repasse para as cidades da região
exatamente para isso, para tratar os leitos, aumentar os leitos, porque a gente sabe que essa responsabilidade de dar vaga e atendimento a todos os pacientes do coronavírus é responsabilidade do poder público. Não tem a menor dúvida. E se houve e sempre há, a despeito mesmo de ser uma pandemia, um fato positivo é que a pandemia acabou de escancarar o descaso com a saúde pública. Hoje se trata leitos de UTI dedicados à doença como prioridade em todos os lugares. Para o que atende a região de Taubaté, agora vai ter 30 leitos de UTI. Isso só escancara de maneira absoluta o flagelo que é a saúde pública no Brasil, dentre tantos outros que existem por aí. Mas vamos ficar atentos, porque nós não podemos esquecer isso na hora do voto. Isso é impressionante. Triste a situação do nosso país. E a Prefeitura de Campos do Jordão liberou a reabertura do comércio aos fins de semana e feriados. A medida foi anunciada na noite de quarta-feira pelo prefeito Fred Guidoni nas redes sociais. Além do comércio, a gestão passou a permitir que hotéis e pousadas atendam com 40% da capacidade. O anúncio aconteceu após protestos de comerciantes pedindo a flexibilização. Mas a prefeitura alega que a medida já estava prevista. A cidade havia decretado no início do mês a reabertura do comércio somente em dias de semana. Pelas regras, shoppings e galerias poderiam abrir das 9 até as 13 horas. No setor hoteleiro, a regra era de que pudessem hospedar com apenas 20% da capacidade. Nesta quarta-feira, comerciantes foram às ruas fazendo um buzinaço, protestando com cartazes e pedindo a reabertura do comércio no feriado de Corpus Christi, que marca aí o início da alta temporada de inverno. Com as mudanças, o comércio está autorizado a funcionar nos fins de semana e feriados das 13 às 17 horas. A rede hoteleira agora pode atender com até 40% da capacidade. Passando os casos confirmados aqui de coronavírus, Glauco, Campos do Jordão tem no momento, inclusive foi uma das únicas secretarias municipais de saúde que divulgaram um boletim ontem, então parabéns a Campos do Jordão, tem 72 casos confirmados de coronavírus, sendo que 7 estão hospitalizados e uma morte contabilizada e confirmada. Então vamos ver como é que será, se terá um aumento ou não dos casos após esse aumento aí da flexibilização. Como você bem disse, né, o feriado de ontem aí de Corpus Christi marca o início da temporada de inverno, né? Não tem dúvida. E momentos muito difíceis, principalmente todas essas cidades turísticas, né, aqui da nossa região, que padecem demais com essa pandemia. Vamos lá, boa sorte a Campos do Jordão e parabéns pelo boletim. A Prefeitura de São Sebastião abordou cerca de 1.000 carros durante o bloqueio sanitário desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Os bloqueios foram realizados nas divisas com Caraguatatuba e Bertioga. E, segundo a Prefeitura, o objetivo da ação é conscientizar as pessoas com carros de outras cidades sobre a importância do isolamento social. Segundo a Prefeitura, profissionais de saúde realizam um rápido questionário, além de avaliar possíveis sintomas da doença nos ocupantes do veículo. A Prefeitura ressalta que, ao ser notificado um dos viajantes em caso de estado febril, o passageiro é direcionado para uma unidade de saúde mais próxima. Cerca de 100 funcionários participam da ação, que ainda está em vigor nesta sexta-feira. Pois é, a gente sabe que o feriado, infelizmente, infelizmente nesse período de pandemia, né, traz muitos visitantes às cidades litorâneas, às cidades de serra, como Campos do Jordão. A gente espera que essa barreira sanitária seja tranquila, né, que não tenhamos aí casos de pessoas contaminadas, mas é extremamente necessário nesse momento que as prefeituras individuais aí das cidades turísticas tomem medidas para frear ao aumento da contaminação vindo aí da Grande São Paulo, né? Entendi. E a Prefeitura de São José dos Campos rejeitou um pedido do Sindicato dos Servidores que pede a suspensão da nova reforma da Previdência durante a pandemia do coronavírus.
Embora a lei tenha sido sancionada em fevereiro e tenha entrado em vigor em março, as principais mudanças nas regras passaram a valer apenas esse mês. Em ofício enviado à Prefeitura, o sindicato alegou que os idosos pertencem ao grupo de risco da Covid-19 e gastam a maior parte da aposentadoria com remédios, planos de saúde e empréstimos consignados. Abre aspas para o sindicato. Na prática, um servidor público aposentado com proventos no valor de R$ 2.000, a partir de junho, passará a ter descontado de sua aposentadoria 14% sobre o valor que ultrapassar o salário mínimo. Isto é, terá descontado R$ 133,70. Em resposta, o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José de Melo Correia, afirmou que o município tem até 31 de julho para comprovar a adequação de alíquotas da contribuição previdenciária e que, se tal comprovação não for efetivada, a cidade pode perder seu direito ao certificado de regularização previdenciária, o que impede repasses de transferências voluntárias da União. O secretário ressaltou ainda que a União não editou norma que suspendesse tal comprovação diante da pandemia. Pois é, Glauco, essa mudança aí na reforma previdenciária municipal aqui de São José dos Campos tem vários termos, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, mas eu vou citar alguns principais, né? Porque é uma reforma bem complexa. A mudança da alíquota de 13% para 14% para a contribuição de servidores ativos e inativos, alteração no teto de isenção dos aposentados, enfim, várias mudanças aí que o servidor municipal já está ciente desde do mês de março, né? E o sindicato ainda move desde março, inclusive, uma ação no Tribunal de Justiça em que questiona a constitucionalidade das novas regras. Então, ainda tem uma batalha judicial por trás disso tudo. Mas, enfim, no momento, né, a gente sempre tem que trazer a notícia do dia. A Prefeitura mantém a reforma da Previdência em vigência aí até junho e julho. Vamos ver como é que vai ficar isso aí depois da decisão judicial. Então, lançaremos no primeiro do dia. Aguardemos? Aguardemos. Pois é, vamos para um rápido comercial e na volta tem o tempo, e porque hoje é sexta-feira, tem o foto da semana no terceiro bloco também. Rápido intervalo e já voltamos, fiquem com a gente. Dez horas 11 minutos e aqui dos altos da Cassiano Ricardo, o sol, apesar de tímido ainda, parece que vai aparecer. Mas vamos saber com mais uma estreia aqui do pessoal do Tempo Vale. Está sendo muito bacana que a gente está conhecendo mais gente. Hoje a gente vai saber do tempo com a Judite Rodrigues. Muito bom dia e bem-vinda, Judite. Bom dia, Glauco Turzi. Esta sexta-feira iniciou com registros de névoa úmida em alguns pontos aqui da nossa região. Entretanto, após a dissipação desta névoa, a previsão é de que o dia tenha pouca nebulosidade, com o céu variando entre claro e parcialmente nublado. O tempo ficará estável, sem previsão de chuva. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus no Vale do Paraíba e no litoral norte, 29 graus na capital e 24 graus na Serra da Mantiqueira. Para amanhã, é esperado que o dia também comece com poucas nuvens. Entretanto, a partir da noite, por conta da aproximação de uma frente fria, a previsão é de aumento de nebulosidade e há condições para a ocorrência de pancadas de chuva na região. No domingo, a previsão é de chuva fraca moderada a qualquer momento do dia e as temperaturas estarão em declínio. Judite Rodrigues, da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Judite. Parece que vai ser um final de semana de mais gordices, né? O tempo começa a esfriar, vai ter um solzinho no sábado, vai esfriando, mas aí parece que o final de semana vai ser bom para todos. Muito obrigado, Judite. Um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E porque hoje é sexta-feira, e sexta-feira tem... Foto da semana, Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, uma cobertura bem bacana aí do grande Lucas Lacaz Ruiz,
um assunto que dominou a manchete mundial nessa semana, né, Douglas? Exatamente. Que são as manifestações aí contra o racismo. E claro, o Brasil não poderia ficar de fora, particularmente aqui a nossa querida São José e o querido Vale do Paraíba. Impressionante como isso viralizou no mundo, né, Douglas? Exatamente. A gente ressalta aí que as manifestações não são recomendadas durante a pandemia do coronavírus, seja em prol do que for, né? Mas isso aí começou nos Estados Unidos depois do assassinato do homem negro George Floyd, brutalmente assassinado por um policial, se espalhou pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, que é um país que o racismo ainda está muito presente, infelizmente. Essas pessoas foram até as ruas, cerca de 200 a 300 manifestantes em São José dos Campos, em 2 dias da semana aí. Em um dia, inclusive, eles ocuparam ali a Ponte Estaiada, com um protesto pacífico, né? 3 pessoas, como a gente disse ontem, foram presas aí com taco de beisebol e ferramenta, mas em sua grande maioria, quase mais de 99%, um protesto pacífico. Então as pessoas protestando aí contra o racismo e também alguma parte do protesto se manifestava contra o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Não tem dúvida, é sempre importante as manifestações pacíficas, o posicionamento por parte do povo com relação às suas ansiedades e, claro, às suas indignações. A gente tem essa cobertura aí do Lucas Lacai, sempre precisa, com um olhar artístico também, e a gente sabe da importância que isso tem para todas as pessoas. Eu acho que não existe nada mais abjeto, a meu ver, do que o racismo. E o racismo não é só contra a etnia e aos negros, é contra tudo, contra a ignorância que tem de uma pessoa, por sei lá que motivo, se achar mais do que qualquer outra. Então, é para se repudiar qualquer tipo de preconceito. Parabéns ao Lucas Lacai, uma cobertura bem bacana. Hein? Exatamente. O Lucas Lacai estava em algumas fotos oficiais usando máscara na manifestação. Lucas, que sempre está presente em tudo o que acontece aqui na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho artístico e jornalístico. Não tem a menor dúvida, e vou fazer um comentário aqui off-topic. Parabéns ao Lucas, que depois que essa pandemia acabou revelando um novo Lucas, que teve que tirar aquela performática barba que ele tinha. Mas parabéns ao Lucas, que também preocupado com o seu convívio lá, raspou. Parabéns pelo seu trabalho, nosso querido repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz. Vamos falar um pouco de esporte aí. A NFL, principal liga de futebol americano lá nos Estados Unidos, e é o futebol americano mesmo, não é o soccer brasileiro, anunciou que investirá 250 milhões de dólares, cerca aí de 1,2 bilhão de reais, nos próximos 10 anos, para ajudar a combater o racismo sistemático. O dinheiro será destinado a um fundo que também apoiará a batalha contra as injustiças históricas e em curso enfrentadas pelos afro-americanos. Segundo comunicado divulgado pela Liga ontem, conforme a matéria da CNN, a Liga afirmou que também usará sua rede de televisão e outras propriedades da mídia para aumentar a conscientização, promover a educação sobre questões de justiça social e promover a unidade. Na semana passada, o comissário Roger Goodell admitiu que a Liga deveria ter ouvido os jogadores mais cedo sobre preocupações com o racismo. Na quarta-feira, vários atletas profissionais de destaque, incluindo os quarterbacks da NFL, Tom Brady, famoso também por ser casado com a Gisele Bündchen, e Drew Brees, enviaram carta ao Congresso pedindo o fim da imunidade qualificada. Olha só, uma doutrina legal que os atletas dizem estar protegendo a aplicação da lei da responsabilidade. A imunidade qualificada trata de policiais que matam em serviço. Justin Amish e Anna Presley afirmam que isso ajudaria a restaurar a confiança do público no governo e na aplicação da lei.
Muito sério isso, né? Exatamente. As legislações americanas são um pouco diferentes das brasileiras, né? Mas é importante ter o posicionamento de esportistas nesse caso. A gente sabe que os esportistas têm um alcance gigante de fãs e de público. Enfim, um fato interessante, Glauco, é que a NFL realmente demorou tanto para se posicionar sobre o racismo que na foto que o Pedro tinha colocado agora há pouco dos jogadores protestando de joelho perante o hino americano, o jogador que começou com esse... forma de protesto totalmente pacífica ali, né? Acabou sendo punido pelos times, né? Ele foi demitido após fazer esse protesto e até hoje está sem contrato vigente. Então a NFL e também aí parte do Comitê Olímpico Internacional já puniram jogadores, inclusive no caso do Comitê Olímpico Internacional oficialmente. Então vale ressaltar que é uma demonstração pacífica aí contra o racismo que algumas vezes acaba sendo punida, inclusive, né? Não tem a menor dúvida. O que acaba revelando o que sempre acontece com as grandes instituições, ou pelo menos na maioria delas, a hipocrisia. A hipocrisia é constante quando diz respeito a um evento dessa amplitude. Agora a gente está vendo que coisa linda, os 250, mas a hipocrisia campeia. O cara já foi punido lá atrás quando fazia um protesto pacífico. Então, fica aí como lição para a gente que precisamos prestar atenção. E eu vou pegar aqui a última frase do que a Presley e o Justin falaram lá nos Estados Unidos, que seria absolutamente aplicável aqui no Brasil com algumas atitudes não hipócritas também. Ajudaria muito a restaurar a confiança do público no governo e na aplicação da lei. O Brasil carece demais disso. Vamos continuar com o esporte. Olha só, mais 2 etapas da temporada atual da Fórmula 1 foram canceladas. Os GPs de Bahrein e do Vietnã, previstos para 22 de março e 5 de abril, foram adiados nesta sexta-feira. Ao todo, 4 corridas do calendário 2020 foram adiadas até agora. Austrália, Bahrein, Vietnã e China. Ainda não se sabe se há a intenção de suspender toda a temporada, para delírio dos amantes da Fórmula 1, né? Inclusive a temporada do Brasil, a etapa do Brasil, perdão, aqui em São Paulo, que é uma das últimas, se não me engano, a penúltima prevista do ano, né? Enfim, vamos aguardar. Até agora a Fórmula 1 já se posicionou sobre 8 etapas, inclusive sendo 4 aí repetidas na mesma sede, para que não houvesse o deslocamento de um país para o outro, enfim. A Fórmula 1 também se posicionando aí contra o coronavírus, né? Não tem dúvida. E o futebol recomeça hoje na terra das massas. Exatamente. A Grande Itália. Pelas semifinais da Copa Itália, Juventus e Milan se enfrentam hoje, às 16 horas, no Allianz Stadium, casa do Juventus. No jogo da ida, em 13 de fevereiro, o confronto terminou empatado em 1-1. Caso haja um empate, o Milan avança para a final do torneio. A outra semifinal é entre Napoli e Inter de Milão, que jogam neste sábado em Nápoles. Os napolitanos venceram a partida de ida em Milão por 1-0. A decisão da Copa Itália será na quarta-feira, dia 17, lá em Roma. E o campeonato italiano da primeira divisão volta no dia 20. Também esperadíssimo, né? Retorno já aí com grandes clássicos, né? Os 4 maiores times do país. A Juventus, para quem não sabe, é o time do Cristiano Ronaldo, exatamente, que há 9 anos consecutivos é campeão do campeonato italiano. Impressionante, né? Impressionante é o nosso querido Douglas Cruz aqui, que é um sabe tudo do nobre esporte bretão, uma enciclopédia de futebol, Douglas. Que isso, o pessoal da redação que gosta de conversar sobre esporte, o nosso redator aqui, Pedro Bavuso, também fala muito. Então vamos ver quem vai ganhar o campeonato italiano esse ano, né? Vamos ver. Acho que será a Juventus novamente. Não tem dúvida. Mudando um pouco de lado, mas também extremamente esperado, olha só, a Sony divulgou nesta quinta-feira as primeiras imagens do PlayStation 5, seu novo console, que vai ser lançado agora no final de 2020. Assista aí, dá uma olhada, que coisa linda. Calma, estou vendo. Aqui, esperando isso daí e ansioso para ver. Eu estou esperando o vídeo aqui para ver. Olha que coisa bacana. Primeiro que a produção já é super bem feita. Segundo que o PlayStation está para lá de
já faz parte de muitas famílias, né? Eu, particularmente, tenho aqui um interesse enorme. Que vídeo bacana. Olha aí o PlayStation 5. Vídeo de lançamento sempre muito esperado, né? Não tem dúvida. Eu estou aqui prestando atenção. Muito legal. Olha só que coisa. O PlayStation aí já está no 5 e ele tem essa... Fica todo mundo esperando, além, claro, dos jogos, as novas capacidades que ele vem. Porque a Sony, como todo mundo da informática, tem uma capacidade de potencializar os jogos, e principalmente no caso do PlayStation, extrema. Eu vou falar, você que está aguardando e vendo o vídeo aí, como é que ficou esse poderoso PlayStation 5 aí. Olha só, além da versão padrão, o PS5 também vai ganhar um Digital Edition, aparelho que não terá mais leitor de discos, que já também está fora de moda e obsoleto. E olha só, alguns detalhes aí sobre o PS5 que já tinham até sido divulgados pela Sony. Aí, para quem entende tudo disso aí, controle DualShock 5 com gatilho adaptável. Oferece aí níveis variados de resistência. Retrocompatibilidade, isso deve ser chiquíssimo, né? O próximo console aceitará tanto mídia física quanto download de jogos. E será aí compatível com alguns games do PS4, inclusive com os que ainda serão lançados ao longo desse ano. A GPU com suporte à tecnologia Ray Tracing, que é a renderização de gráficos 3D por computador e melhora a qualidade das imagens com muito realismo e efeito de cinema. O SSD no lugar do disco rígido, que também já está caminhando aí para a obsolescência. A tecnologia de armazenamento em substituição ao disco rígido, né? Claro que oferece muito mais rapidez. Esse aqui eu gostaria muito de ver também. Áudio 3D, com tecnologia de áudio 3D, os sons aí saem para diversas direções e se aproximam muito do som ambiente. Não tem dúvida que algumas mães e vizinhos ficarão satisfeitíssimos com isso aqui, não tem a menor dúvida. E uma nova CPU baseada na terceira geração do chip AMD. E mais uma coisa aqui para tentar você fazer mais uma aquisição. Resolução 8K. Douglas, eu não cheguei nem na 4K, ainda já estão na 8. Exatamente. Muitas televisões aqui no Brasil têm a tecnologia 4K, mas não conseguem usar. Já o PlayStation já foi um pouco além, né? 8K, o dobro. 8K, o dobro. Não tem a menor dúvida, todo mundo muito ansioso desse poderoso PlayStation 5. Infelizmente, não pudemos aqui saber exatamente qual será o preço de lançamento. Por enquanto, vai sonhando com a configuração, que a dura realidade virá em breve e nós prometemos falar quanto vai ser, né? Exatamente. Para os que gostam aí de comprar, o dólar deu uma caída essa semana, mas ainda campeia na casa dos R$5, então é bom já ir guardando o dinheiro quem quer comprar, né? Exatamente. Para o momento, a nossa recomendação é continue sonhando. Beleza? E hoje é sexta-feira. E uma sexta-feira, como o Douglas Cruz já falou, muito especial a todos. Alguns não querem nem ouvir falar, outros esperam ansiosamente. Neste dia 12 de junho, tem aí Dia dos Namorados, tem para aqueles que vão ficar em casa, uma opção bem bacana. A Baquiana Filarmônica SESI de São Paulo fará uma live inédita e gratuita, transmitida direto do Centro Cultural Fiesp. Uma ótima, para lá de ótima oportunidade de assistir a esse espetáculo aí, regido pelo maestro João Carlos Martins. A Baquiana será hoje às 19h30. E para conferir, é só acessar o YouTube ou o Facebook do SESI São Paulo. Pois é, Douglas Cruz, nós não poderíamos terminar essa edição, claro, sem falar deste dia para lá de especial, que é o Dia dos Namorados para tantas pessoas, né? Exatamente. A gente que está acostumado na sexta-feira aí, pré-pandemia, antes da pandemia, né? Tem aqui na sexta-feira a Gabriela Barreto passando a agenda do fim de semana, com shows, eventos. Para quem gosta e para os namorados que gostam de música clássica, nada melhor que João Carlos Martins, né? Uma apresentação ao vivo, lógico, com público reduzido, mas a gente sabe que quando a gente fala de orquestra filarmônica do SESI é sempre um espetáculo à parte. Então, para quem gosta aí no Dia dos Namorados, tem
show ao vivo. Tem show ao vivo, exatamente. Mas para todos vocês, para todos nós, tá? Quem tá namorando, quem não está namorando, pessoas que queriam, pessoas que têm lembranças boas, lembranças ruins, vamos esquecer tudo isso e fazer um brinde ao amor. É isso, no frigir dos ovos que interessa. Se é uma data comercial, que bom, vamos levantar um brinde. Não tem dinheiro, brinda com água mesmo, mas que faça valer o amor neste dia. E em última análise, se você estiver sozinho, pega o seu PlayStation velho mesmo e se divirta nesse dia. Um brinde ao amor, ótima sexta-feira a todos vocês e até a semana que vem. Douglas Cruz, um ótimo dia dos namorados a você. Muito obrigado, Glauco. Parabéns aí a todos os namorados e namoradas. Eu só tenho uma, parabéns aí para minha namorada. Então, feliz sexta-feira. Estamos aí todo fim de semana atualizando o site da SP Rio, mais com notícias, então fique ligado. Exatamente, ótima sexta-feira, ótimo final de semana. E vamos com amor, que tudo se dá um jeito. Até mais.